Vamos seguir falando de Brasil, porque essas últimas semanas a gente teve, na semana passada, os interrogatórios do Núcleo 1 da trama golpista, que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, pessoas como o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou também como o ex-diretor da agência de inteligência aqui brasileira, estavam planejando uma tentativa de golpe que não deu certo, mas que tinha vários braços, essa tentativa de golpe. Tinha ali uma minuta de golpe que traria todo o detalhamento de como eles fariam esse golpe. Tinha também o incentivo de seguidores desse grupo a quebrarem, invadirem os poderes da Praça dos Três Poderes. Isso aconteceu lá no dia 8 de janeiro de 2023, logo depois, uma semana depois que o presidente Lula tinha assumido, tomado posse, e outras formas de se chegar a isso, ao golpe. Lá na semana passada, portanto, tiveram os interrogatórios desse núcleo 1 de uma parte de um inquérito da trama golpista. Mas são vários inquéritos. Nessa semana, a gente teve outro inquérito chamando a atenção, porque a Polícia Federal entregou ao Supremo Tribunal Federal a conclusão do inquérito, aí sim, da ABIN paralela, que era esse controle de ferramentas da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, de forma ilegal para perseguir e monitorar, melhor dizendo, pessoas que eram ou inimigas, vistas como inimigas do governo de Jair Bolsonaro, ou até mesmo pessoas que já estiveram próximas, mas não estavam ali naquele momento, como, por exemplo, lá na época, governador de São Paulo, hoje ex-governador João Dória, mas também o ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, jornalistas, servidores públicos, muita gente. Bom, eu tô fazendo toda essa introdução para chamar a nossa repórter, a Camila Xavier, que tá aqui já comigo no estúdio, daqui a pouquinho eu sento ali ao lado dela, mas é para falar sobre todas essas confusões que envolvem o mesmo assunto, né, Camila? Muito bom dia. E aí, nessa semana a gente também teve essa novidade de uma acareação entre duas pessoas importantes nessa história da trama golpista, que são Braga Neto, que foi ministro-chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro, também ministro da Defesa em outro momento, e de Mauro Cid, que foi essa pessoa tão importante para Bolsonaro, que foi esse ajudante de ordens, né? Muito bom dia. Ufa! Bom dia, Nath. É isso mesmo, tem muito assunto, são muitos réus nesse processo, então acaba sendo complexo e cheio de desdobramentos. Mas nós, como você falou, né, passaram as fases de testemunhos, de depoimento também, e agora nós estamos nessa fase das diligências, por isso que acontece essa acareação entre os réus e testemunhas. Nesse momento, o que acontece? A defesa, as partes do processo pedem novas providências no processo, né, para esclarecer pontos que ficaram contraditórios ou divergentes nos testemunhos, nos interrogatórios dos réus. Então, agora o principal a grande expectativa é para essa acareação entre o Mauro Cid e o Braga Neto, porque eles divergiram, os dois, lembrando que os dois são réus no processo da trama golpista, os dois fazem parte do principal núcleo, que é chamado de núcleo crucial, ou núcleo 1, e os dois divergiram bastante, principalmente em dois pontos. O primeiro é que o Mauro Cid confirmou mais de uma vez na sua delação e no seu interrogatório que o Braga Neto ele apareceu com uma mala de dinheiro para financiar o plano da trama golpista. E ele também fala que participou de uma reunião com o general Braga Neto para tratar sobre o plano Punhal Verde e Amarelo, que é o plano que inclusive previa enfim, a prisão e o assassinato do ministro Alexandre de Moraes e do atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, na terça-feira, acontece essa acareação que é o quê? Para quem está nos assistindo entender. É colocar frente a frente os dois réus e eles vão dar suas versões do que aconteceu. E aí, o
ministro Alexandre de Moraes e quem mais estiver o auxiliando, eles vão poder confrontar esses pontos, esses aspectos do depoimento de cada um, né, do relato de cada um, e aí sim tentar traçar um caminho. E isso serve até mesmo para as próprias defesas, tanto do Cid quanto do Braga Neto, usarem suas estratégias, confrontarem, mostrarem fragilidades na fala de, enfim, cada um, e é isso que acontece. Para terça-feira, isso está previsto para acontecer às 10 da manhã, e vai ser uma sessão fechada, viu, Nath? Não vai ter transmissão, como foi no que a gente acompanhou dos interrogatórios. Vai ser uma sessão fechada com os dois e logo em seguida também acontece outra careação, que é entre o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, e o Freire Gomes, que foi general do Exército durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vai ser uma semaninha, então, cheia de novidades sobre o caso. Na quarta-feira, na véspera de feriado, que a gente teve essa quebra de sigilo, né, do relatório da ABIN paralela, é por isso que também a gente teve outras movimentações. Teve prisão do Marcelo Câmara, que teria ali tentado, era também um tenente-coronel próximo do presidente Jair Bolsonaro, funcionava ali como um ajudante de ordens, assim como o Mauro Cid, e o Marcelo Câmara poderia ter tentado, ou a investigação é de que ele talvez tenha tentado acessar a delação do Mauro Cid, que é o delator da trama golpista, para saber o que ele tinha falado exatamente ali, e para o presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes da trama golpista conseguirem definir melhor as suas defesas, né? A gente está nessa fase lá nos interrogatórios, como eu disse, da semana passada. Depois que os interrogatórios terminaram, as defesas estão ali levantando as suas provas, fazendo os seus relatórios para entregar ao STF, para que daí sim aconteça o julgamento. Então, essa movimentação estranha que está sendo investigada do Marcelo Câmara foi nesse sentido dele ter ali tentado descobrir partes da delação premiada do Mauro Cid. Então, são vários braços, né, dessa história muito complexa e que, com certeza, agora nessa próxima semana, com as acariações, a gente também vai ter mais novidades, né? Exatamente. Vamos ficar sabendo do que, muito provavelmente, do que cada um falou, se eles mudaram suas versões ou se eles confirmam que linha eles vão seguir. E tem um ponto importante, porque tanto o Mauro Cid quanto o Anderson Torres e o Braga Neto, todos são réus no processo. Então, eles têm a obrigação, eles não têm a obrigação de falar a verdade. Só a testemunha, que é o Freire Gomes, que vai participar da careação com o Anderson Torres, que tem a obrigação de falar a verdade. Então, a gente pode ver se os réus vão mudar suas versões, vão acrescentar algum fato novo, vão seguir uma linha diferente. E, como você falou, cada vez mais o processo caminha para o julgamento, para esse encerramento, e como a gente vê, está caminhando bem rápido. Depois dessa fase, já vão ser apresentadas as alegações finais, né, as últimas considerações, e cada vez mais próximo do julgamento. Muito bom. Então, muito bom trabalho, Camila Xavier, que vai ficar em cima dessa história. E aí, na próxima semana, a gente conversa de novo. Obrigada.